VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Secretaria Escolar, História da Educação Brasileira. Distinguir o que caracteriza os regimes políticos do contexto histórico brasileiro. Descrição do professor Duval Paulo. Ele está em pé, é branco, cabelo curto, liso e preto, olhos castanhos, veste camisa preta, visto da cintura para cima. Bem, vamos começar o nosso curso com a primeira competência, Brasil, ontem e hoje. Como já foi dito, essa primeira competência, nós iremos conhecer um pouco da história geral do Brasil e não nos atermos necessariamente à educação. Como todos sabemos, o Brasil, segundo a história e alguns historiadores, foi descoberto no ano de 1500. No entanto, esse conceito de descobrimento já vem sendo discutido e questionado, já que havia uma população imensa de índios aqui. No entanto, a gente conta a nossa história a partir da chegada dos portugueses e não desmerecendo toda a tradição e história indígena. O mundo havia sido dividido pelo Tratado de Tordesilhas e sob a responsabilidade de Portugal e da Espanha, que eram as grandes potências marítimas naquele momento. E a parte do Brasil, que hoje é o território brasileiro, que se compreendeu ao Brasil, foi ocupado pelos portugueses, não necessariamente no primeiro momento, em 1500, mas progressivamente os portugueses vieram colonizando o Brasil e ocupando todo o território, e assim a população que estava aqui, que foi praticamente dizimada, não no início, mas ao longo da história do Brasil, como já é conhecido de todos nós. A sugestão de filme que vocês podem ver, que trata de forma cômica esse assunto, é o filme Caramuru, A Invenção do Brasil. Imagem com cartaz do filme Caramuru, A Invenção do Brasil. Personagens com caixas de diálogo. Que mostra como era o choque cultural entre os portugueses e toda a sua cultura civilizada e a cultura indígena aqui no território brasileiro. Tá? Aproximadamente durante os 30 primeiros anos de ocupação dos portugueses aqui em solo brasileiro, não foi bem organizado e o foco português era chegar às Índias. Então, chegar ao Brasil não era a política principal deles. No entanto, outras nações insatisfeitas com a divisão do mundo pelo Tratado de Tordesilhas começaram a visitar o solo brasileiro e o governo português decidiu implementar uma política para a ocupação de todo esse território. A partir desse momento, o trecho que compreendia a Portugal no solo que hoje é o Brasil, dividido pelo Tratado de Tordesilhas, Mapa das capitanias hereditárias, à direita da tela. Foi dividido em faixas de terras conhecidas como capitanias hereditárias, onde nobres portugueses eram responsabilizados para tomar conta dessa terra, cultivá-la com seus próprios recursos, destinando a Portugal o que era de direito, mas sob a responsabilidade deles. A partir de aproximadamente 1532 é que efetivamente o solo brasileiro é ocupado. Com essa divisão nas capitanias hereditárias e o desenvolvimento do trabalho nesse primeiro momento, com a plantação de cana-de-açúcar, a gente também tem a chegada aqui ao Brasil dos africanos na condição de escravos, como mão de obra para o desenvolvimento do trabalho que era necessário para a economia naquele momento. Então, o primeiro período histórico que nós temos tem início aproximadamente em 1532 com essas capitanias, já que esse primeiro momento de 30 anos do descobrimento até a instalação das capitanias hereditárias é um período pré-colonial, quando Portugal ainda não tinha uma efetiva política de ocupação aqui em nosso solo. E esse período colonial que se segue, ele dura aproximadamente uns 300 anos,
até a chegada da família real lá no século XIX. E dentro do período colonial, a gente tem uma série de eventos que são significativos em nossa história, inclusive na nossa história pernambucana. Por exemplo, nós temos a ocupação holandesa e o Conde Maurício de Nassau, aqui em nosso estado. Temos o declínio da produção de açúcar depois que os holandeses são expulsos do solo brasileiro e a instalação de uma nova etapa econômica, que é a produção de ouro na região das Minas Gerais, que concentrou uma grande população também, uma migração de pessoas de todo o território daquele período que hoje é o Brasil e para trabalho naquela região da mineração, enriquecendo e favorecendo politicamente o que hoje a gente conhece como uma região sudeste, principalmente Minas Gerais e o Rio de Janeiro, que na época era a sede da colônia, a sede do governo português aqui no Brasil. No final do período colonial, nós temos um evento significativo em Portugal, que é a administração do Marquês de Pombal, que implementa uma série de reformas lá em Portugal, e o Brasil, como território jurisdicionado a Portugal, como colônia portuguesa, também sofre uma série de mudanças implementadas pelo governo português. E, seguindo o século XIX, a gente tem uma grande virada histórica, que é a chegada... Imagem da família real à direita da tela, reunida na rua como em alguma comemoração. Da família real, por conta da pressão de Napoleão, que estava querendo dominar o mundo europeu naquele momento, e a família real portuguesa, ela é obrigada, convencida e obrigada a vir ao Brasil, se instala no Rio de Janeiro e o Brasil passa a ser vice-reino unido a Portugal. Então, muitos traços da característica colonial vão ser deixados para trás e o Brasil passa a ter uma série de conquistas e de avanços na sua estrutura cultural por conta da chegada da família real aqui em solo brasileiro. Entre essas mudanças, a gente tem uma que é significativa, que é a abertura dos portos às nações amigas. Entre elas, a Inglaterra, que era a principal por conta de ser credora de Portugal. Então, ela tem uma série de facilidades dos seus produtos entrarem, e não apenas os produtos, não apenas a questão financeira, econômica, mas há uma circulação de ideias e de pessoas que vêm da Europa para o Brasil de forma mais livre e influenciam esse momento conhecido como o período imperial brasileiro, quando Dom João volta para Portugal e o seu filho, Dom Pedro, então Pedro, que ficou, e assume por pressão da elite brasileira o governo brasileiro, decretando, proclamando a independência brasileira em 1822, e o Brasil passa a ter autonomia em relação a Portugal, ainda que dependência econômica com outros países e até mesmo Portugal, por conta de toda a tradição histórica que ele já tinha. E Dom Pedro I outorga a primeira Constituição em 1824, e novamente por pressão do governo português, Dom Pedro tem que abrir mão do seu governo aqui, volta para Portugal em nome de seu filho, Pedro II, que no momento não pode assumir por ser muito novo, e aí existe um período de transição, chamado de período regencial, até que Dom Pedro II complete a maioridade e assuma a segunda fase do Império, até 1889, quando a gente tem início o período da República. Mas ainda nesse período imperial, a gente tem uma série de eventos que são significativos em nosso país. A gente tem a Guerra do Paraguai, várias reformas, vários eventos revolucionários aqui em solo brasileiro. Temos a libertação dos escravos. Então, é esse período imperial, bem movimentado, não só com esses elementos políticos, mas também o desenvolvimento tecnológico, as ferrovias que começam a ser instaladas em todo o território nacional.
Então, esse período imperial, principalmente o Segundo Império com Pedro II, é um momento bem significativo em nossa história para a chegada da modernidade e a estruturação do período republicano que veremos mais adiante. Bem, chegamos finalmente ao período da República, já no final do século XIX, em 1889, que se estende até os nossos dias. No entanto, aconteceram algumas interrupções por ditaduras ao longo do século XX. O primeiro momento é conhecido como a República Velha. E nesse período a gente já consegue perceber o amadurecimento republicano do Brasil, mesmo com todas as limitações, mas claramente se percebe uma diferença se compararmos ao período colonial, à vivência daquele período, e mesmo ao período imperial, praticamente no século XIX. Logo em seguida ao período da Primeira República, lá nos anos 30, a gente tem uma primeira interrupção com o conhecido Estado Novo, com o presidente Getúlio Vargas, que teve um governo bastante contraditório, mesmo com uma ditadura. É lembrado por algumas pessoas que viveram aquele momento, que se tem registro, com saudosismo diante da sua política de favorecimento ao trabalhador, no entanto, não excluindo toda a sua postura autoritária e ditatorial e, em alguns momentos, até alguns alinhamentos com o movimento fascista, mas que, diante do movimento político e da necessidade de apoio americano, ele pende para um outro lado, se desvinculando da sua filiação, da sua opção ideológica a alguns princípios fascistas. Logo em seguida ao Estado Novo e novamente Getúlio Vargas sai do poder, há um período de democracia e ele é novamente eleito enquanto presidente. E mais adiante a gente tem um período conhecido como desenvolvimentismo aqui no Brasil, onde tem o seu maior expoente, Juscelino Kubitschek, com uma proposta de modernização e de interligação de todo o território nacional. Até 1964, nós temos outros presidentes, e entre eles João Goulart, que tinha alguma afinidade ao movimento de esquerda socialista, e depois de uma viagem que ele faz, ao retornar, o governo militar toma o poder e assume, instalando um novo período que nós conhecemos como o período da ditadura militar. Imagem da ditadura militar, montagem com várias fotografias de ataques na rua e pichação de abaixo a ditadura. Que historicamente a gente não tem uma definição clara do seu fim, nem todos os historiadores pensam da mesma forma em relação ao fim da ditadura militar, mas é um período que se compreende a 1964, se estendendo até 1985. Às vezes, alguns dizem que concluiu antes ou depois, mas é um período de grandes reformas econômicas, políticas, sociais, inclusive de perseguição, de restrição do pensamento, onde muitas pessoas sumiram por conta do enfrentamento a toda a postura do governo militar dentro desse período, que foi cada vez mais se enrijecendo até chegar um momento de enfraquecimento e novamente a gente ter a reabertura política, não simplesmente por força da vontade do governo militar, mas pela pressão social da população e de um conjunto de fatores que favoreceu a redemocratização brasileira. Em 1984, nós temos um movimento de diretas já, e já em 85 a gente tem um presidente eleito, Tancredo Neves, não de forma direta, mas indireta pelo colégio eleitoral. Ele morre e assume José Sarney. Após Sarney, a gente tem, de fato, o primeiro presidente eleito, que foi Fernando Collor de Mello, que sofreu um processo de impeachment e assume o seu vice, Itamar Franco. Mas ainda antes, logo após 1985, a gente tem um marco legal, que é a elaboração da Constituição Democrática de 1988, que está em vigor até os dias de hoje e que tem uma grande força
para a construção dessa nova vivência democrática que nós temos. Depois de Fernando Collor, ele, tendo sido retirado do poder pelo impeachment, assume Itamar Franco e a gente tem a instalação do Plano Real pelo então ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, que em seguida assume a presidência como presidente eleito, e finalmente os dois últimos presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Então, ao longo de toda essa trajetória histórica, principalmente dos últimos anos, a gente tem uma série de mudanças e de amadurecimento da nossa República, mesmo diante de algumas dificuldades que é possível perceber, mas onde o movimento popular e o povo têm uma participação maior nas decisões de evolução de clareza nas eleições, que a gente pode perceber claramente. Então, assim a gente termina essa primeira competência, fazendo uma rápida trajetória da história do Brasil, desde o período da dita descoberta do Brasil até os dias atuais. Espero que vocês tenham compreendido e aproveitem para aprofundar nos livros de história, em sites que tratem sobre esses assuntos, para conhecerem um pouco mais da história do Brasil. Até mais! Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Guilherme Cabral. Edição, Lisandra Vanessa Santos. Professor autor, Duval Paulo. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em março de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.